tenho 90 dias para mudar de país e hoje é dia 15 de dezembro de 2025 e se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Esse é o terceiro episódio da série que eu tô documentando tudo que eu tô fazendo para mudar de São Paulo, no Brasil, para Portugal. Se você ainda não assistiu, tem o episódio 1, tem o episódio 2, é só clicar aqui no card que eu vou deixar a playlist completa para você assistir os episódios anteriores. E nesse episódio a gente vai falar sobre a pesquisa para definir o lugar onde a gente vai morar. Eu levo em consideração duas coisas que são muito importantes. Primeira delas, ter algum conhecido próximo. Seja alguma amiga, seja algum conhecido, seja algum cliente, porque assim, pelo menos, a gente não vai estar 100% sozinho num lugar desconhecido. Então, eu tenho duas regiões que eu tenho conhecidos lá em Portugal, que é a região do Algarve, que fica em Faro, no sul de Portugal, e a região de Viseu, aonde no interior de Viseu tem um casal de amigos e clientes que moram lá. Então é isso que eu tô levando em consideração para começar a pesquisar os valores de aluguel, ver a infraestrutura dos lugares, ver se está próximo de alguma cidade grande, que tem hospital, que tem coisas que a gente precisa realmente no nosso dia a dia, numa emergência, se tem farmácia, se tem mercado. Também não adianta a gente ir para um lugar completamente isolado e às vezes não ter o mínimo de infraestrutura necessária para a gente viver. Então são essas as duas coisas que eu tô levando em conta. Um lugar onde tenha uma infraestrutura básica, não precisa necessariamente ter um hospital, mas que tenha ali um pronto atendimento, que seja próximo, talvez uns 20 minutos, meia hora de um hospital. Então nessa semana foi isso que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa dos lugares e elenquei alguns potenciais lugares pra gente depois estar batendo o martelo ou ver de visitar virtualmente, falar com o corretor e visitar de forma virtual, né, por videochamada e tudo mais. Então, primeiro passo de tudo que a gente está fazendo aqui é pensar em possíveis lugares para estar indo morar. Então eu fiz algumas anotações aqui que eu vou compartilhar com vocês enquanto eu mostro a tela do computador, porque enquanto eu fazia a pesquisa, eu fui gravando a tela para você ver realmente como que eu faço essa pesquisa. Tem duas formas de fazer, tá? Uma delas é você escolhendo a região que você vai, olhando os lugares. Então aqui nesses círculos cor-de-rosa, a gente tem a cidade central e nos outros círculos a gente tem as cidadezinhas ao redor, né? Que chamam de vila. Então são vilas menores que estão próximos aí de cidades grandes, que tem hospital, que tem uma infraestrutura um pouco maior, mas que não são tão acessíveis na hora de alugar um apartamento pra gente estar morando nesse começo. Então, o que eu faço? Eu entro no site do Idealista e coloco a região que a gente pesquisou. Aí a gente vai clicar em arrendar e buscar por mais baratos. Então a gente vai procurar uma casa até no máximo 500 euros. Então a gente tem aqui nessa região 350, 475, esse T3 aqui de 475 tá num preço bom. Vou deixar ele aberto aqui numa outra guia. Aí a gente vai, ó, tá vendo que já tá muito caro os aluguéis? Então a gente vai precisar procurar de uma outra forma. A gente pode abrir aqui então nosso mapa e ir para a próxima região. Então vou colocar aqui e vou procurar nessa área. Ó, 350, um T2. Com água e luz incluso. Parece interessante. 25 minutos de Viseu. Vamos ver as fotos. É uma casa, parece que bem antiga, né?
Aí aqui já vai para 550, 700. Essa de 550 parece interessante. Vamos para outra região. Vou pesquisar agora o distrito inteiro de Viseu. Pra gente ver o que a gente encontra. Então, apareceu um T0 de 300 euros. Aquele que a gente acabou de olhar. Esse outro ali. Ó, esse aqui parece estar interessante, é um T1, que é um quarto só. Deixar salvo aqui pra gente olhar depois. Ó, essa outra aqui. Ó, a mesma dali de cima. Sempre bom olhar as outras fotos e não ficar só na primeira, porque às vezes fica bonitinho depois. A primeira foto só que às vezes é feia. Ó, esse aqui de 400 tá interessante, é um T1. Essa é a primeira parte da pesquisa. Vou deixar salvo aqui. Ó, tem um apartamento aqui de 400 euros. Bem bonitinho, parece novo. Vou deixar aqui pra gente ver. Ó, também tá bem bonitinho esse. E aí você vai abrindo vários, depois a gente vai ir um por um, olhando realmente onde fica. Essa é uma das formas de se fazer a pesquisa. Quando a gente for fazer do Algarve, eu vou fazer da outra forma para você ver como que é também. É bem legal. Esse também tá interessante, ó. 425, tá um preço bom. Então, agora eu vou deixar acelerado o vídeo só para ficar mais rápido. Eu vou olhar até uns 500 euros e vou deixar as abas abertas pra gente depois olhar um a um. Então, agora que a gente já separou algumas casas e abrimos elas aqui nas outras abas, a gente vai olhar uma por uma e ir no Google Maps para ver o que tem ao redor dela e ver onde ela realmente fica. Para a gente tendo ali uma infraestrutura básica de vida, que é uma farmácia, um mercado, talvez um restaurante. Então, aqui colocamos o endereço e a gente vai dar um zoom e vai ver o que tem na região. Então, tem um mercado próximo, tem um café, tem uma escola básica, tá? Interessante. E é isso. Não tem muita coisa perto. Talvez só mais esse café aqui. É uma região um pouco mais afastada. E nessa cidadezinha perto aqui, que é uma outra vila bem próxima, tem um café. E só também. Então, já vamos fechar porque esse não vai adiantar. O próximo, Figueiredo de Alva. Vamos ver. Ele fica perto, relativamente, de Viseu, tá? Então, o que tem nele aqui? Uma capela,
Nada, parece. Só é um hotel. Então, também não interessa. Esse aqui, que é Rua Doutor Diamantino Henriques, 11, em Nelas. Vamos ver. Ó, parece que tem mais coisa nessa vila aqui, ó. Tem uma pizzaria, tem outro restaurante ali, tem uma escola, mercado, tem posto de gasolina, farmácia. Interessante, hein? Esse aqui tá bem interessante, ó. Veterinário, porque pra gente é interessante, escola, um pingo doce, isso é muito importante, concessionária para comprar carro. Esse tá bem interessante. Próximo. Rua da Carpintaria, em Castro Daire. Vamos ver só Castro Daire, porque acho que é mais fácil da gente encontrar alguma coisa. Tá um pouco mais longe de Viseu. Vamos ver o que tem ali. Tem hotel, tem um Intermarché. E só também, acho. Escola. No Galp. Um Continente. E é isso. Vamos pro próximo. Rua Felipe Jorge Mendes Frazão, São Pedro do Sul, Várzea. Aí vamos colocar aqui. Ok. Parece que tem um pouco mais de coisa nesse lugar. Tem um pingo doce ali. Cadê agora? Viseu. Tá aqui. Tá perto de Viseu, tá perto de Vouzela. Interessante. Também tá bem interessante esse. E é bem grande, ó. Tem o Intermarché, tem o Pingo Doce. Tem... Isso aqui é o quê? Um hotel, parece? Tem um Lidl. Um Hiper. Interessante. Próximo. Tondela. Aí, Tondela. Castelões, isso. Esse aqui já não tem nada próximo, parece, hein? Nada ao redor. Esse aqui não tem nada, tem só uma quinta. Uma cafeteria. Vamos pro próximo. Rua do Descanso. Tem a farmácia. Tá bem longe de Viseu, hein? Esse aqui acho que não vai rolar, não. Tá muito longe de Viseu. Esse aqui é em Viseu mesmo. Tem uma venda. Vamos ver. Cadê Viseu?
Tá bem perto de Viseu, é bem interessante isso. Se não tiver muita coisa aqui, a gente consegue ir em Viseu. Tem escola, tem, não sei o que é isso, tem um mercado que é uma venda, parece, uma vendinha. Mas tá perto de Viseu, então tem algumas coisas que a gente consegue pegar lá. Próximo aqui, esse aqui, Rua do Gerós. Tem alguns lugares que a gente às vezes não acha real onde fica, tá? Aí você tem que olhar e colocar de outra forma para ver se vai. Então aqui a gente já viu todos e aí agora a gente depois precisa escolher qual que vai ser. Pelo menos a gente já consegue ter aí uma ideia de quanto custa o arrendamento em diversos lugares do interior de Viseu. Então agora vamos para o Algarve. No Algarve a gente vai desenhar a zona que a gente quer pesquisar para encontrar as casas. É uma forma um pouco diferente de como a gente fez na parte de Viseu. Então a gente vai escolher a zona que a gente vai pesquisar, selecionando toda a região do Algarve. E aí a gente tem ali, ó, 2021 imóveis e vamos pesquisar por baratos. E aí a gente tem imóveis a partir de 300 euros com arrendamento temporário. Tem um T0, que significa que não tem quarto, é um estúdio, por 400 euros. Tem aqui essa moradia térrea. Vamos abrir aqui. Tem, ó, arrendamento temporário. Aí tem esse outro aqui já de 500 euros, que não é o que a gente quer nesse valor, né? Vamos abrir aqui. Nosso limite é 550. Ó, tem um aqui de 500, um T2. Relativamente ok. Aí, arrendamento temporário. Tem esse T0 também. Ó, vamos olhar esses outros. Animais de estimação. Tá. Importante, né? Acho que é animal de estimação que available deve ser. Vamos ver as fotos. Simpático o lugar, não é ruim não, mas tem pouca foto. Vamos ver onde que ele fica. Aqui dentro também tem um mapinha, tá vendo? Ele não costuma mostrar tudo, mas a gente consegue ver se ele tá numa região boa. Então, esse daí tá meio longinho das meninas lá que eu conheço, né? Então, não sei se seria interessante. Tem esse arrendamento numa quinta, que animais não são aceitos, já vou deletar. Tem esse aqui que tá bem bonitinho, parece. Casa térrea. Possui cozinha equipada, legal. É importante ler toda a descrição, tá? Afastado de áreas turísticas, isso pra mim é um ponto positivo. Faz a fronteira com Espanha, será? Localidade é perto dos lugares, tem bastante coisa, tá vendo? Zona remota, tal. Máximo de 3 pessoas, animais de estimação, então é apropriado para animais de estimação. Interessante, está bem interessante. Vamos ver as fotos agora. Bem simpatiquinho. Parece bem limpinho. Não tem mofo nas paredes, ó. Bem bonitinho. Tem lareira.
Uma graça. Muito bonitinho. Tá no limite do nosso orçamento. E é bem afastado da cidade, né? Vamos ver onde que fica isso. Tem um monte de mato, terra, sei lá, terreno. Ó, vamos ver no mapa aqui onde que ele fica. Espanha tá ali. Tá bem longe da costa, que é a costa do Algarve, tá quase na divisa ali, né? Vamos ver o que tem nessa cidadezinha próxima, nessa vilinha. Tem algumas coisinhas. Tem mercado. Mas ao mesmo tempo também estaria longe das meninas lá do Algarve, né? Que elas estão em Albufeira. Então, acredito que não faça muito sentido também. E aí aqui já começa a passar muito do nosso orçamento, que era 500 euros, no máximo 550. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui de 580. Tá, é um T1. T1 é 1 quarto, T2, 2 quartos. Vamos ver as fotos aqui. Simpático. Tem uma varanda em cima. Bem bonitinho. Só precisaria comprar um colchão. Vamos ver onde que ele tá. Nossa, também tá muito longe de Albufeira. E é 580 euros. Então, assim, realmente não compensa. É muito caro pra morar numa vila, sabe? Muito caro. Então, acredito que não compense. Tem pouca coisa próximo. E aí você também pode pegar o endereço e colocar no Google Maps, igual a gente estava fazendo. Então, durante a minha pesquisa, eu fiz algumas anotações que eu vou compartilhar com vocês de prós e contras dos dois lugares que vocês viram que eu pesquisei, tanto da região do Algarve quanto da região ali de Viseu, tá? Então, levando em conta que o Algarve, ele fica no sul, então é uma região mais de calor, é uma região mais turística, onde tem muita movimentação de pessoas no verão. Isso é um ponto positivo e ao mesmo tempo negativo. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda muito grande de pessoas no lugar, a gente também tem um aumento dos custos, a gente também tem uma demanda maior por trabalho, então a gente também tem uma demanda maior de higiene pela cidade e tudo mais. Isso tudo conta na hora da gente definir se vai morar lá ou não. Sem contar também que o custo de vida no Algarve, ele é muito mais alto do que no interior de Viseu, tá? Apesar de ter ali também algumas fábricas próximo, ou ter trabalho de hotelaria, de restauração, que é restaurante, garçom, né, no caso, você precisa ter um inglês fluente, porque tem muito turista, e no caso, eu não tenho inglês fluente. O meu marido tem, só que eu não tenho. Então, nesse caso, para eu arrumar trabalho nessa parte que tem demanda na época de verão, fica mais difícil. Talvez eu consiga como a parte de camareira, que eu não tenho muito contato com a pessoa, né? Não vou precisar falar com nenhum cliente, com nenhum hóspede,
lá no hotel, mas será que é isso que vale a pena? Às vezes não, né? Então a gente tem que ponderar tudo. Em compensação, lá no Algarve eu tenho mais conhecidos. Eu acredito que eu tenho entre 5, 6 meninas lá que eu conheço virtualmente, né, claro, mas que eu não estaria sozinha. Já no interior de Viseu, só tenho um casal de amigos conhecidos que poderiam me ajudar em alguma urgência, alguma coisa. Então isso também é outro ponto de ser levado em consideração. Aí, o que mais? No verão, também tem que no Algarve tem uma demanda maior de trabalho, então a chance da gente conseguir trabalhar é muito maior. E a parte negativa, então, é que com o verão aumenta o movimento, aumenta os custos das coisas, os preços são altos e, como a gente viu, a maioria das casas para alugar são para arrendamento temporário. Então, ou seja, eles alugam a casa como se fosse um Airbnb, por estadia de pessoas. Então, se eu for alugar uma casa lá, eu preciso procurar muito, pagar caro, acima de 700 euros no aluguel, e também ter essa coisa de, às vezes, você só vai conseguir um aluguel temporário que é no inverno. Então, ou seja, é de ali, acredito que agosto até no máximo março, que a gente consegue esse aluguel. Então, no verão a gente teria que procurar um outro aluguel. Então isso dificulta um pouco a vida. Já no interior de Viseu, a gente tem outra realidade. A gente tem uma região mais central, norte ali de Portugal. Então, ou seja, a gente estaria, dependendo da região ali, mais próximo da Serra da Estrela, que é um local turístico também de inverno, que o pessoal vai lá para esquiar. Então, ou seja, a gente está mudando completamente para um lugar um pouco mais frio. Em contrapartida, é um lugar mais calmo, com menos gente, então geralmente ali nas vilas tem entre 4 e 5 mil habitantes. Isso é uma coisa muito mais calma. Existe uma chance grande da gente crescer a nossa empresa, a Inco, com o crescimento da vila. Conforme ela for crescendo, a nossa empresa, por já estar na vila, acaba crescendo e virando uma referência da vila. A gente tem ali um custo de vida muito mais baixo, então com aluguéis até 350, no máximo 400 euros. E a gente tem muita opção de fábrica, então não tem tanto trabalho de hotelaria, de restauração e tudo mais, mas tem muito mais trabalho em fábrica, onde os horários são mais flexíveis. Então, por exemplo, você consegue entrar às 7 e sair às 3 da tarde, e você tem o resto do dia livre. Então, ou seja, às vezes acaba compensando e você trabalha de segunda a sexta. Nesse outro período, a gente consegue trabalhar também na nossa empresa. Então, a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E assim a gente consegue ganhar mais e ter uma qualidade de vida muito maior e com um custo muito mais baixo do que no Algarve. Eu, particularmente, sempre tive um amor por Viseu. Não sei direito explicar o porquê, não sei quando começou, mas sempre que eu penso em Portugal, eu penso em Viseu. O Algarve, ele veio ganhando meu coração na época da minha sociedade, que eu falei no primeiro vídeo. Porém, eu só iria realmente pro Algarve num custo mais alto se a sociedade tivesse performado, tivesse realmente dado resultado e tivesse estável, né? Porque o Algarve não dá pra gente ir com uma reserva básica de 10 mil euros. A gente teria que ir para o Algarve pelo menos com 20 mil euros. Isso é equivalente a 120 mil reais. Então, ou seja, a gente teria que juntar 120 mil reais para poder morar no Algarve. Já no interior de Viseu, a gente consegue ir com 10 mil euros. Então, ou seja, a gente consegue reduzir na metade o valor que a gente precisa guardar e consegue realmente ter uma qualidade um pouco maior de vida. Porque lá no Algarve, os trabalhos que a gente arrumaria seria trabalho de hotelaria, na escala 6x1, trabalhando que nem louco. Então, não que se precisar a gente não trabalhe. Não é isso. A ideia em questão é que a gente vá para trabalhar e ao mesmo tempo para empreender. Então, a gente precisa pensar de forma racional
para não arrumar um emprego também que a gente trabalhe que nem louco e não tenha tempo de empreender. Então, a melhor opção hoje, analisando essa situação, é o trabalho em fábrica, porque é aquilo que eu falei, a gente entra às 7, sai às 3, das 3 até meia-noite, a gente consegue focar na Inco e fazer a Inco crescer aos pouquinhos conforme vai tendo demanda. Até a hora que realmente chegar ao ponto de um de nós dois trabalhar só com a nossa empresa, o outro continua na fábrica para entrar um dinheiro fixo todo mês, até a hora que realmente não vai mais precisar ninguém estar na fábrica. Então, estrategicamente falando, a opção mais inteligente hoje para o que a gente quer, para o nosso objetivo, lembrando que cada pessoa tem um objetivo diferente, tem uma meta diferente, aí você precisa analisar a sua situação, o seu caso. Às vezes você vai ser professora numa escola e você não vai conseguir morar no interior. Você vai precisar realmente morar numa cidade grande, onde tem a escola para você dar aula do que você ensina. Então, isso é muito importante de você levar em consideração. Então, não é porque eu tô falando isso que é assim que tem que ser. Leve em consideração a sua realidade, a sua vida, para realmente fazer uma estratégia para você, personalizada para sua realidade. Sobre então relocation. No último vídeo eu contei para vocês que eu ia mandar mensagem para a empresa de relocation. Mandei, recebi os valores e não sei se a gente vai fechar. É ali um valor aproximado de 850 euros, apenas para contratar o serviço deles irem lá na casa, olharem a casa, mostrar talvez em vídeo chamada a casa e a gente escolher uma das casas. Fora o valor do aluguel, do primeiro aluguel, o valor do calção. Então, não sei se a gente vai fechar, porque a gente estava conversando com um casal de amigos e eles falaram que com 900 mil euros a gente consegue arrumar um carrinho antigo para já conseguir chegar em Portugal também com um carro próprio. Porque se a gente for morar no interior, a gente vai realmente precisar ter um carro para se locomover, porque tem muitas vilas que não tem meio de transporte, que dentro dela não tem ônibus, não tem transporte público, tem apenas o ônibus que leva você para a cidade, então acaba ficando inviável ali. Você vai fazer um mercado, vai fazer alguma coisa, você precisa carregar um peso, precisa comprar algum material de construção, alguma coisa, você não consegue carregar em lugar nenhum. Então é melhor chegar lá com um carrinho. E o valor do relocation é aproximadamente o valor de um carro usado lá, antigo. Ainda não batemos o martelo se vamos ou não fechar o relocation, mas por hora acredito que não, porque é um valor que vai fazer falta na hora da gente chegar num novo país. Então, como a gente tem conhecidos, aí tem a vantagem que a gente vai solicitar para eles se propuseram a ir visitar algumas casas, olhar algumas coisas pra gente e talvez até já colocar a tela de proteção pra gente já levar os gatinhos junto com a gente na primeira ida. Mas se a gente não tivesse ninguém de confiança para ajudar, com certeza a gente iria contratar um serviço de relocation. Faz parte do valor de gasto, né? Você precisa se programar, por isso que eu tô trazendo essa informação aqui. Mesmo que eu não vá usar por ter conhecidos lá, você super pode contratar se você não conhece ninguém e vai chegar sozinho realmente num país novo. Então vale a pena. Você só precisa tomar cuidado com quais empresas que você vai contratar, porque nem todo mundo é confiável. Dependendo do valor ali, se a pessoa quiser cobrar o valor integral antes, eu levantaria um sinal de suspeita. Se não tiver um contrato ali de prestação de serviço, eu levantaria suspeita. Agora, você pode dar um sinal e aí, ao final, quando você finalizar realmente todo o processo, o aluguel estiver pronto, estiver bonitinho, aí você finaliza o pagamento. É uma forma assim, se a pessoa te der um golpe, é um valor menor que você perde do que os 800 euros. Então, vai com cuidado, né? Pesquisa bem, pesquisa sobre a empresa, vê quanto tempo a empresa está no mercado, o que outras pessoas falam da empresa, se tem rede social, se tem site. Se não tiver,
toma cuidado, por favor, porque tem muito brasileiro que lá em Portugal tá dando golpe. E por fim, então, acredito que a gente vai morar no interior de Viseu. Ainda não sabemos ao certo aonde. Existe ali vários lugares pra gente olhar ainda, pesquisar mais a fundo. Pro próximo vídeo, eu quero preparar para vocês um comparativo de quanto sairia um primeiro mercado com todas as coisas que a gente vai precisar comprar quando chegar lá, tanto produto de higiene, quanto produto para casa, quanto coisas de alimento. Eu quero entrar no site do Pingo Doce, que é um dos mercados de rede lá em Portugal, que tem em vários lugares, e fazer uma lista realmente de mercado. Sem contar também que na terça-feira que vem, no dia 23/12, é o meu dia de ir no consulado. Então, provavelmente a gente vai ter alguns takes ali de lá de dentro. Não sei se pode filmar. Eu vou tentar pedir para alguém filmar a parte que eu estiver fazendo a foto pro passaporte, estiver tirando a digital, mas não prometo, porque a gente sabe que o consulado é um lugar mais restrito, você não pode ficar mexendo no telefone. Eu vou tentar trazer alguns takes de como que é o consulado de Portugal aqui em São Paulo. Então é isso, e eu vejo você no próximo vídeo.